Transforme teoria em prática. Torne os direitos dos titulares de dados uma realidade nos seus projetos de adequação à LGPD. Oi, meu nome é Luana Varasquim Perim, eu sou CEO e founder da Avinto, consultora LGPD e mestre em Direito Corporativo e Tecnologia pela Universidade de Tel Aviv. E a minha missão é ajudar você a descomplicar o seu projeto de adequação. Nesse vídeo, a gente vai trazer à baila os direitos dos titulares de dados segundo a LGPD e, mais importante, não vamos ficar só na parte teórica. Direito à eliminação dos dados tratados com o consentimento. O direito à eliminação de dados pessoais tratados com base na hipótese legal de consentimento é essencial para garantir o controle do titular sobre seus dados, garantindo tanto a sua autonomia como também sua privacidade e sua autodeterminação informativa, exceto nas situações de cumprimento de dever legal ou regulatório pelo controlador, na realização de estudos por órgãos de pesquisa, na transferência a terceiros e nos casos de anonimização. O direito de exclusão de dados tratados com o consentimento é autônomo e não necessariamente corresponde também à revogação do consentimento. Um exemplo disso seria um titular de dados requerer a exclusão de um perfil comportamental realizado em determinada plataforma, entretanto não proceder com a revogação do consentimento e permitir, então, que esse agente de tratamento continue realizando novos perfis e novos testes, por exemplo, a seu favor. Como operacionalizar, então, o direito à exclusão dos dados tratados com base na hipótese legal do consentimento? O primeiro passo é constar da política de privacidade um canal de atendimento através do qual o titular pode realizar o seu requerimento. É importante ter uma equipe treinada, um indivíduo designado para responder a essas solicitações. É importante também não cobrar nenhum valor do titular de dados para atender esse seu direito e também estar preparado para atender essa solicitação, seja ela feita pelo próprio titular ou através de seus procuradores legalmente constituídos. Depois de verificar a autenticidade do titular dos dados e analisar se não há nenhuma outra hipótese de tratamento específica através do qual seja o controlador ou o agente de tratamento obrigado a manter os registros dessas informações, proceder com a eliminação desses dados, utilizando as técnicas que já conversamos aqui nessa série, como, por exemplo, a sobrescrição, a exclusão de arquivos em disco, a trituração, a desmagnetização, a destruição física e, eventualmente, a anonimização. Se não for o caso de se proceder com a exclusão, baseada em alguma daquelas hipóteses de tratamento que a gente mencionou, como, por exemplo, o cumprimento de dever legal ou regulatório, é importante proceder com essa informação ao titular. E também, se houver atendimento, responder adequadamente ao titular e, como sempre, manter o registro tanto dessa solicitação como também do atendimento aos reclamos ou eventual resposta fornecida ao titular. O próximo direito, então, é a transparência com relação ao compartilhamento de dados pessoais com entidades terceiras, sejam elas entidades públicas ou privadas. Esse direito, ele atende o princípio da transparência, que deve ser respeitado pelos agentes de tratamento. E essas entidades com as quais se compartilham dados, sejam elas públicas ou privadas, devem ser expressamente mencionadas, ou seja, deve ser constado informações como o nome, o endereço de e-mail, o CNPJ. E essas entidades com as quais se compartilham dados devem ser expressamente mencionadas e não apenas nomeadas. Então vamos lá. Como operacionalizar esse direito à transparência? O primeiro passo é indicar na política de privacidade as pessoas físicas e jurídicas nacionais ou internacionais com as quais o controlador compartilha esses dados. É importante também que conste um canal de atendimento através do qual o titular de dados pode solicitar essas informações. Como sempre, é importante manter uma equipe treinada ou um indivíduo designado apto a atender esses reclamos do titular, não exigir qualquer pagamento para esse atendimento, estar pronto para atender o titular por si ou por seus procuradores legalmente constituídos e disponibilizar essas informações para o titular em até 15 dias úteis no caso dele ter utilizado o canal de atendimento para requerer essas informações. Seja na política de privacidade ou na resposta ao titular,
Por analogia aqui a outras portarias da ANPD, especialmente aquela da qual trata da transferência de dados internacionais, constar as informações de qualificações como a razão social e o CNPJ, se possível, o endereço físico, o endereço eletrônico, o contato do encarregado de dados, o representante legal e o contato. Por fim, como sempre, manter o registro de todas as solicitações, as respostas e também alterações na política de privacidade. Direito à informação sobre a negativa de consentimento. O consentimento ele deve ser livre, informado e inequívoco. Esse consentimento será considerado livre quando o titular de dados efetivamente tiver o poder de escolher entre fornecer o seu consentimento ou não. Por isso, os titulares de dados devem ser informados de forma clara e inequívoca das consequências do fornecimento ou da negativa do seu consentimento. Essas informações devem abranger aspectos como a impossibilidade de acessar determinados serviços, a ausência de participação ou, eventualmente, a exclusão de programas de pontos ou de benefícios, bem como quaisquer outras consequências negativas às quais o titular de dado pode ser submetido diante da sua ausência de consentimento. Como operacionalizar, então, esse direito à negativa do fornecimento do consentimento? O primeiro passo é constar na política de privacidade os casos para os quais o consentimento é hipótese de tratamento e as negativas dessa consequência. Indicar na política de privacidade o canal de atendimento para questionamentos relacionados a essa negativa do consentimento e as suas consequências. E informar ao titular no momento do fornecimento do consentimento, seja através de formulários ou de um banner de cookies ou de qualquer outra ferramenta, informar ao titular neste momento as consequências negativas de uma forma clara e compreensível. Por fim, em caso de contato do titular via canal de atendimento, manter o registro de todas essas solicitações e também as respostas informadas e dadas. Direito à revogação do consentimento. O direito à revogação do consentimento decorre diretamente do direito à autodeterminação informativa do titular, garantindo ao mesmo o poder de retirar sua autorização para o tratamento de dados pessoais a qualquer momento. É importante salientar aqui que os tratamentos de dados realizados anteriormente à revogação do consentimento são considerados válidos. Então, somente após a revogação do consentimento é que o controlador deve interromper as atividades de tratamento. Nesse caso, se não houver uma hipótese de tratamento que autorize a manutenção desses dados pessoais, o controlador e os agentes de tratamento devem proceder com a exclusão dos dados pessoais. Como operacionalizar a revogação do consentimento? Inicialmente, deve-se constar na política de privacidade um canal de atendimento através do qual o titular de dados pode requerer essa revogação. Novamente, deve-se ter uma equipe treinada, um indivíduo designado para atender esses reclamos do titular. Em sendo o caso de contato via canal de atendimento, não solicitar nenhum valor ou turbar o exercício desse direito pelo titular ou por um procurador legalmente constituído, e fornecer mecanismos aptos a autorizar a realização do opt-out, ou seja, da revogação do consentimento pelo titular. Seja, por exemplo, através de um banner de cookie sempre ali constante e aparente, um botãozinho no site para que haja alteração desse consentimento, seja através de um link no fim de uma newsletter, através do qual o usuário pode fazer a alteração desse consentimento e a revogação do mesmo, e manter o registro de todos os consentimentos fornecidos e também cujas autorizações foram revogadas. Em não havendo outra hipótese de tratamento que autorize a manutenção dos dados de titular, proceder com a exclusão dos mesmos. Por fim, é importante manter o registro da gestão do consentimento. Direito de oposição ao tratamento com fundamento em dispensa de consentimento. O titular de dados tem o direito de se opor ao tratamento de seus dados pessoais nos casos de tratamento em que são autorizadas a dispensa do consentimento, caso haja descumprimento das disposições constantes da LGPD. Esse direito, então, assegura ao titular de dados a possibilidade de contestar o tratamento dos seus dados pessoais, mesmo quando o consentimento não é exigido, garantindo a sua autodeterminação informativa, autonomia e proteção contra o uso inadequado ou indevido de suas informações pessoais. Como operacionalizar o direito de oposição? O primeiro passo é constar da política de privacidade um canal de atendimento através do qual o titular de dados pode manifestar
manifestar a sua oposição ao tratamento de seus dados pessoais. O segundo passo é manter uma equipe treinada, um indivíduo designado para atender e responder esses reclamos, não exigir nenhuma forma de pagamento, estar apto para atender o titular, seja por si ou por seus procuradores legalmente constituídos. Após verificar a autenticidade do titular, estabelecer um prazo para a resposta do mesmo, um procedimento padrão para a empresa e para todos os tipos e para todas as solicitações do mesmo teor. Responder ao titular com um parecer onde conste o atendimento à sua oposição ou, nessa impossibilidade, os critérios e hipóteses de tratamentos utilizados como base para a continuidade ou a ausência de atendimento desse reclamo, manter o registro de todas essas solicitações e as respostas fornecidas aos titulares, e, por fim, interromper o tratamento de dados pessoais no caso de análise e prevalência do direito do titular. Finalmente, chegamos então ao nosso último direito, que nada mais é do que a revisão e a explicação relacionadas às decisões automatizadas. Esse direito à revisão ele garante ao titular que possa contestar as decisões tomadas unicamente com base em decisões automatizadas. O direito à revisão garante ao titular o direito de rever os tratamentos realizados com base exclusivamente em decisões automatizadas, ou seja, aquelas decisões que não foram tomadas por humanos. É um direito fundamental para proteger os titulares de dados de decisões que podem ser discriminatórias ou prejudiciais que sejam decorrentes de algoritmos ou sistemas automatizados. Nos casos em que existam decisões humanas pontuais no processo decisório, é importante averiguar o peso dessas intervenções antes de descaracterizar essa decisão como automatizada. A ideia aqui é minimizar os riscos desencadeados pelos crescentes usos de algoritmos para a realização de julgamento e avaliação das pessoas, referentes aos quais não são divulgados as razões e os processos de decisão. Tratando-se do direito à explicação, o controlador deve fornecer, sempre que solicitado, informações claras e adequadas com relação aos processos e procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Claro, tendo sempre em mente também o segredo comercial e industrial. Como operacionalizar o direito à revisão e à explicação? O primeiro passo é constar da política de privacidade um canal de atendimento para o titular de dados, para que ele possa solicitar esses direitos. Também constar na política de privacidade as citações nas quais são utilizados esse processo de decisão automatizada, em atenção ao princípio da transparência. No mesmo momento da realização da ação, indicar claramente que o titular de dados estará realizando uma ação que envolverá uma decisão automatizada, muito similar à forma de operacionalização e indicação que ocorre nas formações das consequências negativas do consentimento. Manter uma equipe treinada, um indivíduo designado para o atendimento do titular, não exigir nenhum valor para esse atendimento, também estar preparado para atender o titular por si ou por seus procuradores, manter uma equipe treinada para analisar e realizar a revisão dessa decisão automatizada. Um parênteses aqui é que a nossa lei ela não exige que essa revisão da decisão automatizada seja feita por humanos. Entretanto, por uma inspiração europeia é o recomendado, até por uma questão de boa prática e boa fé. Estabelecer um procedimento interno e prazos iguais para responder os reclamos dos titulares de mesmo teor. E, por fim, antes de proceder com uma resposta e fazer o registro dessa resposta, analisar os argumentos dos titulares e realizar a ponderação no que tange à revisão dessa decisão e eventual explicação também dessa decisão automatizada. Então é isso, chegamos ao fim da nossa minissérie de como operacionalizar os direitos do titular nos seus projetos de adequação. Se você tem alguma sugestão ou comentário, é só deixar abaixo. E se você gostou, esmaga o botão de like e se inscreve no canal. Até a próxima!